Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Não apenas uma dúvida, mas até uma curiosidade. E muitos se perguntam, quando a gente chegar no céu, será que a gente vai conhecer um ao outro? Será que eu vou conhecer meu pai, vou conhecer minha mãe, vou conhecer minha filha, vou conhecer minha esposa? Como é que será quando a gente chegar lá no céu? Será que vai ter esse reconhecimento? Muitas pessoas têm essa dúvida e é isso que nós iremos abordar nesse vídeo em breves palavras e analisar biblicamente alguns textos aqui. Nós vamos refletir sobre alguns versículos e falar se nós iremos nos reconhecermos no céu ou não. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar poderosamente em mais um vídeo desse canal. Seja muito bem-vindo, que Deus possa de verdade abençoar a sua vida. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Se você tiver sua Bíblia aberta, se você tiver sua Bíblia se você tiver sua Bíblia por perto, pegue sua Bíblia para que a gente possa meditar em alguns versículos que nós iremos fazer ao longo desse estudo. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, muitas pessoas se baseiam nele para dizer que nós não iremos nos reconhecer no céu. Porque o que as pessoas pensam? Bom, se eu chegar no céu e não encontrar com meu pai, eu vou ficar muito triste. Porque se ele não está no céu, aonde que ele pode estar? É óbvio que no inferno. Não existe uma terceira opção. Ou você vai estar no céu, ou você vai estar perdido no inferno. Então, se eu olhar e procurar o meu pai, procurar a minha mãe, a minha filha, a minha esposa, ou seja lá quem for que você tem como querido na sua vida, e você não achar, qual vai ser a consequência? Você vai ficar triste. E esse texto que nós acabamos de ler, as pessoas que acreditam que nós não iremos nos reconhecer no céu, se baseiam para dizer que nós não iremos nos reconhecer no céu. Por quê? Eu não posso ficar triste no céu. A Bíblia fala que lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá nada de ruim que há aqui na terra. Todas essas coisas ruins, todas essas coisas péssimas, tristeza, de angústia, todas essas coisas já são passadas. Isso não existirá lá no céu. Só que a gente tem que entender uma coisa. Nós não podemos basear a nossa vida aqui na terra com a nossa vida no céu. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós teremos um corpo glorificado. Então, nós não teremos a mesma vida aqui na terra, será a mesma lá no céu. Por quê? Justamente porque nós teremos esse corpo glorificado. Então, esse é o versículo onde muitas pessoas se baseiam para dizer que nós não iremos nos reconhecer no céu. Porque, como eu já disse, se a gente não encontrar aquela pessoa que a gente ama, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar magoado, desamparado, e ali não é lugar para isso, é óbvio. Mas nós iremos meditar em alguns textos que nós teremos muito mais embasamento bíblico para dizer que sim, que nós iremos nos encontrar no céu, nós iremos nos reconhecer, melhor dizendo, nós iremos nos reconhecer quando nós chegarmos no céu. Eu gostaria de ler um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Paulo escreve para os Tessalonicenses
porque eles acreditavam e eram influenciados pela cultura grega. E eles acreditavam que depois da morte acabava, tudo estava perdido. Porque a nossa natureza humana é a natureza pecaminosa, a natureza má. E a nossa alma, o nosso espírito, dali para frente, estava encerrado. E eles ficavam desesperados, choravam muito no momento de morte. E Paulo escreve essa carta para os Tessalonicenses porque eles eram influenciados, de uma certa forma, por uma cultura grega. E ele escreve o seguinte, quando fala sobre a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13 em diante. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns com os outros com essas palavras. Olha, o apóstolo Paulo fala para que o povo, para que eles, os irmãos de Tessalônica, eles confortem uns aos outros. E eu gostaria de enfatizar o primeiro versículo que nós lemos, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Bom, Paulo está dizendo aqui acerca dos que já dormem. Só que na realidade, esse dorme que Paulo está se referindo aqui, realmente são pessoas que já faleceram. Mas Paulo não diz que eles já estão mortos. Por quê? Quem está dormindo, uma hora vai acordar. Porque se não acordar, é porque está morto. Mas Paulo, mesmo usando isso, falando realmente das pessoas que já morreram, ele não usa a palavra morte, mas ele fala aos que dormem. Por quê? Porque um dia, irmão, nós iremos acordar novamente, exatamente na vinda de Jesus. Os versículos posteriores que nós lemos, os versículos seguintes que nós lemos, fala sobre o arrebatamento da igreja, a segunda volta de Jesus. Então, Paulo nos ensina que quando a gente partir, quando a gente morrer, nós não estaremos mortos, mas nós estaremos dormindo. E se nós estaremos dormindo, um dia também nós iremos acordar. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós teremos esse corpo sim glorificado. Nós iremos ler daqui a pouquinho um outro texto que vai falar sobre esse corpo glorificado. Mas quando chegarmos aos céus, irmãos, nós iremos sim nos conhecer. Só que será um conhecimento diferente. Não será aquele mesmo amor que nós temos aqui na terra. Isso é só para esse plano aqui, um plano terreno. Lá no céu nós teremos um corpo glorificado. Meus irmãos, o que é o corpo glorificado? Nós teremos um corpo diferente desse corpo daqui da terra. Esse corpo de carne e de osso não entrará lá. Aqui sim, quando a gente morrer, toda essa carne e osso aqui vai apodrecer. O corpo glorificado é que entrará no céu. Meus irmãos,
Aquela pessoa que é deficiente visual, que antigamente a gente falava cego, hoje a gente não usa mais essa expressão, fala deficiente visual, deficiente auditivo, que é o surdo, a pessoa que um acidente de carro ou algum tipo de acidente no trabalho, perdeu o braço, perdeu a sua perna, perdeu algum membro do seu corpo, ou a pessoa que está muito doente, está com doenças incuráveis, doenças em estado terminal, como por exemplo o câncer e muitas outras doenças, não apenas o câncer, claro, muitas outras doenças que a pessoa está ali definhando e o médico fala que não tem mais cura e a pessoa venha a falecer, venha a óbito. É óbvio que essa pessoa, quando entrar no céu, ela não vai entrar com enfermidade, ela não vai entrar com nenhum vírus, ela não vai entrar com câncer, ela não vai entrar com nenhuma doença degenerativa, ela não vai entrar com nenhuma enfermidade lá. Nós iremos entrarmos com um corpo glorificado, um corpo diferente. Sem tatuagem para aqueles que têm, eu não tenho tatuagem, mas aqueles que têm entrarão sem tatuagem. Aqueles que perderam um acidente, foram degolados, né? Um acidente, perdeu a cabeça, perdeu o braço, perdeu a perna, entra lá com um corpo glorificado, um corpo totalmente diferente. E quando a gente chegar lá, o reconhecimento será diferente. Eu não vou ter o amor pela minha esposa como de marido e mulher. Lá não vai ter esse amor de marido e mulher. Isso é só aqui para a terra. Aproveitem com seus maridos, com as suas esposas, porque será só aqui na terra. Inclusive, há algum tempo eu ouvi uma piadinha, né? Se é que pode dizer assim, uma piadinha gospel, falando sobre isso, que quando o marido faleceu primeiro, né? E logo depois, algum tempo depois, a mulher também veio a óbito. E depois eles se encontraram lá no céu. E aquele marido viu aquela mulher, quando viu o marido se surpreendeu, falou: meu amor, que bom te encontrar aqui. E o marido falou: opa, aqui não. Ué, mas você não é meu marido? Aí ele disse assim: até que a morte vos separe. Quer dizer, devia ser aquele cara que já queria se livrar daquela mulher, e como ele morreu, ele se livrou, porque até que a morte separe, mas é só uma piadinha, né? Mas nós não iremos, irmãos, nos encontrarmos, não, nos amarmos como nós amamos aqui. O amor de pai com filha, o amor de marido com mulher, o amor de filho com pai, de irmão. Lá o amor é diferente. Nós iremos nos encontrar com Jó, com Abraão, com Isaac, com Sansão, com Davi, com Moisés, mas o reconhecimento será diferente. Por quê, irmãos? Pensa bem, se o reconhecimento fosse o mesmo, o carinho fosse o mesmo de marido com mulher ou de vizinho. Você pensa bem. Digamos que um vizinho não se dá muito bem com o outro por alguma divergência, e isso não vai impedir com que eles entrem no céu. Mas às vezes há uma picuinha ali entre os dois, e como eu já disse, às vezes é um desentendimento simples e acaba tendo aquele vizinho que não é muito tolerado pelo outro. É claro que aquele aí não chega a ter um rancor, não chega a ter um ódio, não estou falando disso. Só estou falando, sabe, aquela pessoa assim que às vezes você não quer muita conversa, né? Às vezes tem um assunto um pouco desagradável, ou às vezes coisas simples como, às vezes um desentendimento, caso de briguinha de futebol, um torce para o Flamengo, outro torce para o Vasco, e às vezes a pessoa fala assim: mas não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu estava lendo uma reportagem dizendo que nos últimos 32 jogos, parece que o Vasco ganhou apenas 2 jogos. Em 32, o Vasco ganhou 2, se eu não me engano, o Flamengo ganhou 19 e o restante é tudo empate. Enfim, a superioridade do Flamengo no momento está muito maior, né? Mas não estou falando de futebol, o assunto do vídeo não é esse. Mas como eu estou falando, às vezes um vizinho é vascaíno,
o outro torce para o Flamengo, ou às vezes tem aquela briguinha política, um torce para o partido tal, o outro torce para outro presidente, tem aquelas desavenças. Mas lá, irmãos, não vai ter esse tipo de problema. De falar assim, eu não acredito que eu estou no mesmo lugar que esse vizinho, eu queria me livrar dele. Meus irmãos, lá nós teremos um corpo glorificado. Esse tipo de lembrança, nós não teremos esse tipo de lembrança. Por quê? O céu é um lugar perfeito. E nós teremos esse corpo glorificado. Não é o mesmo Alex aqui da terra. Não. Lá será um Alex diferente. Lá será uma Maria, um João, um Pedro diferente. Nós teremos um corpo glorificado. Nós iremos ler um texto para a gente entender como será o nosso corpo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, que diz assim: Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e piscar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós teremos um corpo glorificado, um corpo diferente, um corpo incorruptível, um corpo imortal. E nós iremos sim, o pai, a mãe, porque não faz sentido, irmãos, nós estarmos no céu junto com milhares e milhares de pessoas se a gente não conhece um ao outro, não é? Então nós iremos sim conhecer o pai, conhecer a filha, conhecer, mas, como eu já disse, não haverá esse amor que há aqui na terra, o amor de pai com a filha, o amor do marido com a mulher. Esse amor lá não existe por causa dessa mudança do nosso corpo glorificado. E eu gostaria de ler, para encerrar o vídeo, mais um texto bíblico que está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 16, que vai falar sobre o rico e Lázaro, que diz assim o texto. Se você quiser ler depois todo o texto para que você venha entender um pouco mais, Lucas capítulo de número 16, começa no versículo 19 e vai até o final, que é o último versículo, até o 31. Você vai entender essa história de rico e Lázaro, que um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno, para o tormento. E ele pede para que ele toque pelo menos a pontinha do dedo com água para tocar na língua dele. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é apenas o versículo de número 23, que diz assim: no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu. Ou seja, irmãos, por mais que seja uma parábola que Jesus está contando aqui, está falando que ele viu. Ou seja, nós iremos sim nos reconhecer, nós iremos ver um ao outro lá. Nós teremos esse corpo glorificado, né? Nós teremos sim esse corpo glorificado. E como eu disse no primeiro versículo, onde as pessoas se baseiam, dizendo que lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia, mas a nossa vida aqui é diferente da nossa vida lá no céu. Então nós iremos sim nos reconhecermos no céu. Nós iremos sim
nos reconhecermos. Mas, como eu já disse, não com o mesmo amor que nós temos aqui na terra. O amor de marido com mulher, o amor de pai com filho, o amor de irmão. Esse amor não vai ter lá. Nós teremos o mesmo amor que nós temos por Davi, por Isaac, por Jó, por Mateus, Lucas. Nós teremos também pelo nosso filho. Nós não teremos aquele carinho. O marido da mulher. Imagina aquele marido que é ciumento, né? Encontra com a mulher lá e a mulher de repente sai e o marido fala assim: vai aonde? Vai aonde eu vou? Eu estou no céu, devo mais satisfação para você, não, né? Não vai ter mais esse marido e mulher do marido falar assim: ó, não demora não, aqueles maridos, né, que fica controlando a mulher. O contrário também, a mulher às vezes controla o marido: vai para onde? Né? Você vai para onde? Ó, não demora não, vou fazer a janta aqui, quando terminar a janta aqui eu já quero você em casa, né? Não vai ter essas coisas. Claro que tudo isso, essa família nuclear, é aqui na Terra. Lá é outra natureza, outro corpo glorificado, mas iremos sim nos reconhecermos no céu. E você, quer reconhecer seu filho? Quer reconhecer seu pai, sua mãe? Você vai ficar feliz quando encontrar com eles lá? Eu acredito que sim, é óbvio, né? Mas é óbvio, né, irmão? Não é a mesma felicidade quando a gente chega de uma viagem, quando a gente reencontra uma pessoa. É claro que não será desse jeito. Como eu já disse, se a gente tiver essa felicidade de encontrar um pai e a mãe, oh glória, que bom que você está aqui. Se a gente tiver essa felicidade, a gente vai ter a tristeza se a gente não encontrar, né? Mas a alegria, a felicidade, o amor será diferente, mas iremos sim nos reconhecermos no céu. Espero que esse vídeo seja um vídeo edificante para a sua vida, tenha sido um vídeo esclarecedor e, querendo Deus, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, se inscreva no canal e acompanhe outros vídeos de estudo bíblico que nós temos aqui também. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém?